Ô, para de fazer o que você tá fazendo agora e vem assistir o vídeo sobre o quarto episódio de Game of Thrones temporada 6. Roda a vinheta. Então, pessoal, nesse último domingo passou o quarto episódio da sexta temporada de Game of Thrones e eu posso dizer que, graças a Deus, foi melhor do que o anterior. Eu vou passar um overview aí de uma forma bem simples, bem rápida, até para eu não me estender tanto igual eu me estendi no último vídeo. Eu falei que ia falar rapidinho, eu acabei falando quase 20 minutos. E como eu sei que a internet tá cara, 3G, carrega, e é uma bosta o sinal e tudo mais, então vai de uma forma bem resumida aí para vocês, para quem não viu. Quem viu... vai a minha opinião, e quem não viu, saiba que tem spoiler. Então, se você não quiser ver o vídeo, deixa pra ver depois, ou se você não vai ter tempo de ver o episódio, então é melhor você se antenar logo nesse vídeo. Antes de começar a falar, eu quero que você se inscreva no canal. Depois do vídeo você deixe seus comentários, seu like, compartilhe. Não esquece de deixar as perguntas para o Dan Responde sobre Game of Thrones, sobre qualquer outra coisa, filme, série, qualquer coisa que você queira a minha opinião, coloca aí que a gente precisa montar esse bloco aí pro pessoal. Falando bem rapidinho, galera, o episódio começou lá na muralha, como começou os 3 últimos episódios, sempre começando na muralha. E eu posso falar pra vocês, galera, foi uma cena que foi foda, porque era algo que eu tava esperando somente lá pra frente da temporada, que foi o encontro dos Starks, até que enfim o Jon Snow acabou encontrando alguém. A gente imaginou que ele já tinha saído da muralha no último episódio, mas na verdade ele tava lá ainda arrumando as tralhas dele. Quando chega lá na muralha, a Brienne, a Sansa e o Pod, galera. Porra, foi um encontro assim, tocante. Sabe, a cena do abraço dos dois foi sensacional, foi algo assim absurdo. E o engraçado é que não foi só, assim, a Sansa ela não gostava dele no início da série Game of Thrones, ela sempre olhava pra ele por ele ser o bastardo e tudo mais, ela olhava com uma certa prepotência, tanto que ela até pede desculpa pra ele, é legal ver os dois conversando e tudo mais. Só que o Jon Snow, cara, no início você vê que ele continua sendo a porra do mesmo pateta. O mesmo pateta. Ah, eu não quero lutar, mesmo a Sansa falando o que ela deve ter sofrido lá em Winterfell. E que, os Boltons estão lá e o Winterfell é deles, eles se intitulam Lorde, os Reis do Norte, e eles precisam fazer alguma coisa. Aí o Jon, não, que não sei o que, eu já cansei de lutar, que não sei o que. Porra, tem que morrer logo de novo, diabo, porque você parar de reclamar. Então morre, diabo! Um diálogo bem bacana também que acontece é entre a Brienne, o Davos e a Melisandre. A Melisandre está conversando com o Davos e tudo mais, e a Brienne aparece e fala assim, não, o Stannis está morto, e eu vi, né, eu percebi que existe alguma magia de sangue nisso tudo, e ela olha pra Melisandre bem focado, o Davos fica sem saber o que entender. O Davos questiona sobre a filha do Stannis, né, que a coitadinha, bacaninha, a toda berebenta lá que ensinou ele a ler e tudo mais, só que dá entendido já que por conta do próprio Stannis, a menina tá morta, o Davos fica em choque lá, a Melisandre sai de mansinho, mas a Brienne já falou, eu não esqueço e eu não perdoo, então, a Melisandre tá com a moral baixa lá na muralha, velho, é melhor ela começar a mexer as perninhas ali, mexer os pauzinhos. Depois tem a parte lá do vale. Lembra daquele garoto, o brasileirinho que mamava nas tetas da Lisa Arryn lá? Cara, olha como ele tava e olha como ele está nessa temporada. O leite materno deu um resultado absurdo, cara. É o whey protein assim, foda, porque o maluco tá do tamanho quase do Peter Baelish. Então não dá pra entender o quanto tempo que passou. Deve ter passado muito tempo, galera, porque o cara tá muito grande. Mas ele continua o mesmo bobão. Ele tá lá tentando treinar o seu... Treinando. Ele tá lá tentando utilizar o arco e flecha, não consegue bosta nenhuma, o moleque nasceu pra ser um merda. E mostra que ele é completamente à mercê das opiniões e das sugestões do Baelish. Tanto que uma coisa bem legal que vai acontecer é o Baelish pedindo auxílio do exército do Vale para ajudar a Sansa, porque ele fala, os Boltons, enquanto eles estiverem no comando, eles vão continuar perseguindo a Sansa, e eu acho que você precisa fazer isso, precisa ajudar e tudo mais, e o Robin lá, ele acaba aceitando a sugestão do tio dele, o tio Peter, como ele fala, e então eles vão lá, provavelmente lá pra muralha também se aliar ao Jon Snow e a Sansa que provavelmente está lá. Meereen, galera, continua meio arrastado. O anão, ele chamou os governantes das cidades livres para tentar entrar num diálogo, num acordo, para eles pararem de financiar os filhos da Árpia. Só que a Missandei
e o Verme Cinzento, eles não concordam muito com essa proposta que o Anão passou para esses governantes. Ele falou assim, ó, a gente precisa que vocês acabem com a escravidão dentro da sua cidade, só que eu vou te dar 7 anos para fazer isso. Só que, porra, 7 anos é muito tempo, galera. Quem toma o chicote no lombo sabe que 7 anos é um tempo é absurdo. Só que o Verme Cinzento e a Missandei, eles não concordam com isso e nem a própria população lá de Meereen concorda. Então o Anão, ele tá meio que... eu imagino, né? Por mais que ele tenha uma puta lábia, eu acho que ele precisa tomar um pouco melhor as decisões, porque ele não tá agradando nem os governantes das Cidades Livres, nem a própria comunidade dele ali de Meereen e o pessoal que tá ali com ele, que é a Missandei e o Verme Cinzento. A parte de King's Landing, galera, continua a mesma chatice. Quando aparece o Pomba-Rola, o Alto Pardal, o Papa Francisco, pode ter certeza que ele já vai levar uns 10 minutos do episódio, cara. Ele tem um encontro lá com a Marjorie, conta uma história que, porra, não agrega em nada, falando dos pecados dele. E, porra, quem tá cagando e andando pros pecados dele, cara, pros pecados? Então ele começa a falar com a Marjorie, querendo que ela se confesse e tudo mais. E ele deixa ela visitar o irmão dela, o Loras, o Churicas, irmão dela, que tá lá preso também pelos pardais. Ela encontra com ele. E o problema é que assim, o cara tá destruído, galera. O cara tá lá no chão jogado, tá um lixo. E ele mesmo tá pedindo, eu quero que acabe logo com isso. Tipo, me mata porque eu não aguento mais ficar aqui. E ela tentando passar pra ele que, nós somos fortes e ainda nós vamos dar a volta por cima. Só que, porra, é muito extenso o diálogo, sabe? Não vingou, gente. Não vingou. Acho que a parte do Pardal, porra, não precisa ele contar tanta história. Não precisa essa parte de monólogo dele gigantesco. Porque não agrega em nada. Se fosse algo explicando, tipo, alguma origem, sabe? Algo que tem um sentido dentro da história, beleza. Mas a questão ali era os pecados da Marjorie. Ele não tem que ficar falando encher o saco. Em King's Landing também existe um diálogo bem bacana entre a Cersei, o Jaime, o tio dela que tá no comando lá como a mão do rei e a mãe da Marjorie, que é a Olenna. E eles falam exatamente isso. O Tommen, que é o filho, que é o reizinho bosta lá, que eu prefiro o Joffrey, assumo mais uma vez. O Tommen, ele conta pra mãe dele, pra Cersei, que os pardais estão já querendo marcar a caminhada da penitência lá, que foi o que aconteceu com a Cersei. Nudes, cabeça raspada, jogando ovo, cuspindo na cara. Shame. Shame. Só que aí a Cersei leva isso pros avós, né, pra avó dela e pro tio dela, falando, ó, eles vão fazer isso. Eu acho que a gente precisa unir forças agora e destruir. Se tiver que matar, tocar uma guerra civil, que seja, mas antes matar os pardais do que nós. Então vamos que vamos. Então, assim, dá pra perceber que vai existir uma aliança entre eles, porra, da velha que era mó cri-cri com os Lannister, com a Cersei. E eles vão se juntar aí pra combater os pardais, que, porra, não existe isso, né? Já tinha que ter já tinha que ter cortado a cabeça dessa pomba-rola chata que fica enxuriçando em todos os episódios. O cara apareceu em quase todos os episódios até agora. Porra, não dá, cara. A parte do Theon, galera, ele chega lá em Pike, né, nas Ilhas de Ferro, e encontra a irmã dele, a Yara Greyjoy, dentro da sala lá onde vivia o pai dele também, perto da lareira e tudo mais. O diálogo é bem interessante porque você percebe na Yara que existe uma raiva e existe uma pena do Theon Greyjoy. Ela sabe o tanto que ele sofreu lá nas mãos do Ramsay, até porque ele menciona, ele fala, eu fui partido em 1000 pedaços lá. E a Yara fala, a gente sabe que você foi partido em 1000 pedaços porque a gente recebeu um pedaço seu aqui. Então, que era a cabeça da lingueba que foi dentro de uma caixa que o Ramsay mandou pra ela. Então, assim, ela menciona até, fala, porra, você voltou agora exatamente porque o nosso pai morreu e você tá querendo assumir o controle agora das Ilhas de Ferro. E ele chorando, ele fala, não, eu não quero isso, eu não quero ser o comandante aqui das Ilhas de Ferro, você merece isso, você sempre mereceu, e o que eu quero fazer agora é te ajudar. Então, é bem provável que eles vão unir forças para conseguir o comando das Ilhas de Ferro no lugar do tio, que foi o cara lá que derrubou o pai dele lá da ponte. E no próximo episódio já até passa que tem um conselho lá, né, lá nas Ilhas de Ferro. Então vamos ver quem que vai ficar no comando. Eu acredito que a princípio não vai ficar com a Yara nem com o Greyjoy, vai acabar ficando com o tio e deve rolar uma rinha lá, deve ter toda uma politicagem lá que vai ter dentro das Ilhas de Ferro também.
O Ramsay, galera, continua mitando em todos os episódios. Quando ele aparece, eu coloco uma estrela no caderno dele porque o cara é sensacional. A Osha tentou seduzir ele lá, e a Osha já com aquela mente de querer matar e tudo mais, querer matar o Ramsay. Porra, ela não viu os outros episódios? Ela sabe que não vai ser fácil desse jeito. E aí ela se lasca, porque o Ramsay, no primeiro movimento que ela tenta matar ele, já toma uma facada no gogó e fica lá jogada no chão, sangrando igual um porco no abate. Então, Ramsay, ó, meu joia pra você. Depois disso, galera, parte de novo pra muralha, onde aparece o pessoal lá da muralha, que é o Jon, a Sansa, a Brienne, um dos selvagens, o Ed, todo mundo comendo uma gororoba lá. O Tormund, cara, com um olhar frenético em cima da Brienne, e eu acho que vai rolar um vucu-vucu dos dois, porque imagina a cena do mamute branco com o búfalo selvagem, galera. Que coisa que não deve... Imagina, eu não consigo nem imaginar. Vamos parar, vamos voltar pro episódio. E aí eles recebem, né, um mensageiro com uma cartinha dos Boltons, né, exatamente do Ramsay. E aí o Jon começa a ler a carta e tudo mais, e a carta é demais. O redator da carta foi sensacional. Ele colocou lá ofensas a mil e mencionou que está com o Rickon Stark e que quer de volta a sua esposa, e se ele não for lá e devolver o Rickon Stark, ele vai pegar e vai invadir, vai estuprar todas as mulheres, vai entregar a Sansa para todo mundo estuprar ela, vai fazer filho e tudo mais. E até que enfim a Sansa deixou de ser sonsa e motivou o Jon Snow, motivou os selvagens a unir o máximo de forças possíveis, unir o máximo de contingente possível para tentar tomar o Winterfell novamente e resgatar o irmão. Existe também, galera, para fechar o episódio, a última cena que envolve a Daenerys, de novo a Daenerys, cara. E assim, aparece primeiro um diálogo bem bacana entre o Daario Naharis e o Jorah. E o Daario Naharis descobre que o Jorah tá com a micose dele lá, que é a bereba, porque, meu, já tá feia, já pegou, tipo, no antebraço todo, e que tá demorando até pra espalhar no corpo. Então o Jorah, ele já sabe que o cara tá meio que condenado, porque fica no corpo inteiro, os caras ficam loucos, igual aquela galera da onde que ele pegou a bereba. E aí eles encontram a Khaleesi lá, quando ela foi fazer um pipis ali pra fora lá, que ela tava num conselho e tudo mais, ela estava ali com as Dosh Kalins. E aí os dois falam, não, a gente veio te resgatar e vamos embora, vamos embora. Ela falou, não, porque eu tenho um plano. Esse plano, pessoal, dentro do julgamento dos caos, para definir para onde que ela ia, se ela ia para algum outro lugar, tomar um outro castigo, ou se ela ia continuar ali junto com as Dosh Kalins, eles estavam falando um monte, que, meu, você vai continuar aqui, que não sei o quê. E aí ela começa a tagarelar lá, falando que não, porque eu ia gerar o garanhão, que ia, sei lá, dominar o mundo e tudo mais. E aí ela fala assim, não, no final das contas ela menciona o seguinte, ó, eu vim aqui e eu quero liderar vocês, porque vocês pensam pequenos, vocês são homens e pensam pequenos. Aí todo mundo, os caras ficam irados, que não sei o quê, e já levanta... Mas aí depois, ela começa a derrubar uns negócios, umas pira lá cheia de fogo, que não sei o que. É estranho, porque pegou fogo muito rápido. Parecia que tinha gasolina no negócio. O Jorah e o Daario Naharis, eles trancaram a porta para os caras não conseguirem sair. Então morreu todo mundo queimado lá dentro. Eis que quando tá pegando fogo naquele... Parecia o ginásio do Ibirapuera, se for pensar, tá? A galera toda em volta, eles começam a chegar igual formiga, assim, eis que aparece a Daenerys andando, saindo da casa em chamas, lá do templo em chamas, e aparecendo nudes de teta da Daenerys. Só que, eu achei que ia sair o T-1000 do Exterminador do Futuro, porque a cena é muito parecida com a saída do T-1000. Mas sai a Daenerys de nudes de teta e encerra o episódio exatamente aí. O que vai acontecer daqui pra frente... existem especulações e existem fatos que já são de praxe, né? Os caos que sobraram, o exército que sobrou dos Dothrax vão venerar a Daenerys, que eles já veneram agora, que eles já ficaram de joelhos no final do episódio. Vai ter a batalha agora, provavelmente a Sansa vai encontrar novamente o Peter Baelish lá pra pedir o exército, e é isso que vai acontecer provavelmente, pra ficar um exército mais... um exército maior contra o exército dos Boltons, que está estipulado em 5.000, e só de selvagens só tem apenas 2.000, né, que eles até mencionaram isso lá na hora do jantar. E agora é esperar o próximo episódio. E graças a Deus, no próximo episódio vão aparecer os White Walkers.
Cara, White Walker pra mim é Game of Thrones, galera. Eu me fascinei por Game of Thrones pela primeira cena da primeira temporada, que foi os caras surgindo dos White Walkers, a menininha de olho azul estalado, o cara cortando a cabeça, os cavalos sem cabeça desenhado no chão. Então, White Walkers vai envolver o Bran, vamos ver o que vai acontecer, se o Bran ele vai descobrir as origens deles. Vai ter também um pouco da Arya também recebendo, não se sabe se é uma missão, mas ela recebe uma poçãozinha lá, deve ser algum veneno ou algo que ela, sei lá, mude o rosto. Já pensou se ela muda o rosto? Aí seria bacana também. Então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer e aguardar o próximo episódio. O abraço de hoje, pessoal, vai para um garotinho muito bacana, que me mandou um abraço também em um dos vídeos dele. Tuco, um abraço para você também. Aproveita e clica no like aqui para você fortalecer a amizade, igual você mencionou para mim. Galera, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar sua sugestão, seu comentário. Deixa a pergunta pro bloco do Dan Responde também, de Game of Thrones, de série, de Marvel, de vida, de qualquer coisa, pra gente fazer um bloco bem engraçado. E tchau!